Coxoartrose de quadril. Talvez você nunca parou para pensar que tipo de exercício que pode ser feito nesse tipo de cliente. Talvez você que tem aí em torno de 60, 70 anos, que está sendo ativo ainda, uma pessoa bem ativa, talvez tenha esse tipo de lesão. Nesse vídeo do exercício lesão, eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é uma coxoartrose e como raciocinar e pensar acerca de como fazer exercícios para isso, tá? Exercícios que são preventivos e que são objetivo para esse tipo de lesão. Vamos comigo! O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e se você não me conhece, toda semana eu posto no meu canal algum tipo de exercício, algum tipo de conteúdo que vai ajudar na sua dor, no seu problema, no seu sofrimento, tá? E fala um pouquinho também do meu tratamento. Hoje no quadro Exercício e Lesão eu separei uma lesão que é um tanto quanto delicada, é comum e muitas pessoas vão ter de fato a coxoartrose, ou mais no quadril, ou mais no outro, ou em ambos, quiçá. Então, eu gostaria de passar para vocês algum tipo de exercício que possa somar nesse processo de prevenção, de manutenção e dar um pouquinho do raciocínio em cima desse problema, tá bom? Tanto é para você aí de casa, que talvez tenha esse tipo de lesão, quanto para você que é profissional, tá? Da área de fisioterapia ou educação física. Bom, a coxoartrose de quadril ela tem vários inícios, vários começos. A gente sabe que está associado a um processo evolutivo, natural, que é a degeneração da estrutura da cartilagem do osso do quadril, né? Assim como todas as outras cartilagens, todos os outros ossos, é fisiológico que você vai ter esse desgaste, certo? Um pouco mais nessa articulação pelo grau de movimento e pela característica dela, né? A articulação coxo-femoral, que é essa da lateral do quadril, que você palpa aqui assim, ela tem um encaixe muito justo, muito perfeito. Diferente, por exemplo, de um ombro, que tem um encaixe um pouco mais livre. Não é uma coisa assim, e sim uma coisa assim, mais livre, certo? Então, no caso da coxoartrose, o que a gente encara já de cara, assim, de problema, né? Pelo ajuste refinado que ela tem, qualquer falha pequena biomecânica, seja uma lesão no labrum dessa região, ou seja um pequeno osteófito, uma formação óssea, ou seja algum processo de má congruência, de mau contato, vamos dizer assim, já vai dar problema. Outra coisa muito comum, e eu acho que praticamente todos os clientes que eu vejo no consultório têm um grau mais ou menos, é o desequilíbrio da musculatura que estabiliza esse movimento. Porque você deve imaginar, se o quadril ele tem esse encaixe perfeito, esse encaixe milimétrico, tem algo que faz os movimentos nele, tanto num sentido quanto no outro, e tudo tridimensional. Então, quando você tem um prejuízo desse processo, dessa congruência, desse encaixe, também você vai gerar mais atrito numa porção ou em outra porção do seu quadril. Por isso que é algo relativamente comum a coxoartrose, por isso que é algo relativamente normal você ter esse desgaste. Porém, em alguns casos, devido a outros desequilíbrios, a outras circunstâncias, você tem isso aumentado num quadril ou no outro. E depois que a lesão se estabelece, depois que o problema, a doença, que a gente já pode considerar uma doença, né? Esse tipo de lesão ele é diagnosticado pelo médico, né? Através de exames de imagem. Depois que essa doença ela é estabelecida, a coxoartrose, você tem uma limitação estrutural. O que isso quer dizer, Murilo? Bom, se a anatomia do osso, o desenho da estrutura óssea está irregular, em vez de ela ser redondinha, vamos dizer assim, agora ela é meio plana, isso é irreversível. Ainda não é um grau cirúrgico, que já pede uma prótese, mas é um desgaste, já é uma alteração do funcionamento natural daquela estrutura, certo? E isso vai acontecendo gradativamente ao longo dos anos, tanto que a gente tem que acompanhar esse tipo de situação. Acompanhar no sentido de ver qual é o momento mais adequado para ser invasivo, né? A gente sabe que o profissional que faz o procedimento invasivo é o médico e num determinado momento isso pode ser necessário, tá? Geralmente lá meados dos 70 anos ou mais, tá? Mas não se engane achando que só pessoas idosas têm coxoartrose. Eu mesmo, Murilo, já atendi, me lembro de um quadro de um rapaz, aproximadamente ali uns 35, 36 anos, atleta de altíssimo rendimento do futebol, do futsal, né, com uma coxoartrose absurda no quadril esquerdo. Absurda, assim, uma limitação de mobilidade gigantesca, né? Isso já indicando prótese, né? Então pensa bem, um rapaz desse novo, né, atleta, fazer uma prótese de quadril, a gente sabe que uma prótese tem uma validade curta aí, né? 14, às vezes 14 anos em média, por ali, talvez um pouco mais, um pouco menos, depende dos materiais, né? Então é uma coisa bastante limitante, algo que interfere muito na qualidade de vida daquele indivíduo, né? Uma pessoa já de mais de 70 anos não é tão ruim assim o processo, geralmente a recuperação é boa, o nível de esforço daquela pessoa também é menor.
tá bom? Mas para contextualizar, a ideia da coxartrose é isso, certo? Existem vários níveis, tá? Dentro da medicina eles fazem um tabelamento de quais são os níveis para isso, mas dentro da fisioterapia a gente se contenta em ver se isso está funcional, ou seja, ainda é útil para aquele cliente, para os movimentos diários dele. Sentar, levantar, se curvar, se ajoelhar, subir e descer um degrau sem sintoma e conseguir fazer a atividade que a pessoa se propõe, seja um esporte ou o que for, né? Então, essa seria basicamente a noção do que é uma coxartrose, aí, do que seria essa lesão e como encarar. Dentro dos tratamentos eu já comentei um pouquinho, né? Muitas vezes é feito o tratamento convencional da fisioterapia, que basicamente é movimento, né? Dá para ser empregado outras técnicas, outros métodos, mas entenda que quando a anatomia, o desenho do osso ele está alterado, isso é via de regra, tá? Para você profissional que está me vendo, ou você que é cliente, quando o osso está alterado, é algo irreversível. Se é irreversível, a gente só consegue criar um caminho paralelo. Então é assim para quase toda lesão. Você tem uma estrutura que deveria ser, vamos dizer assim, ser redonda, ela se torna um pouco quadrada, você não consegue mais fazê-la voltar ao que era redondo, certo? Parece meio besta, meio simples, mas é assim simples. Porém, essa estrutura redonda, ela faz parte de um conjunto organizado, de um movimento que não é só dela, é da articulação, é do ilíaco, é com outro quadril, é com o joelho. Então, para você desenvolver um movimento como, por exemplo, se ajoelhar, ela pode estar um pouco quadradinha, não é problema nenhum, porque outra estrutura vai compensar. E o corpo humano faz isso o tempo todo ele pega uma estrutura que não está tão fisiológica, vamos dizer assim, e adapta e compensa em outra. Quando isso é apenas uma disfunção, ou seja, apenas uma alteração no movimento, a gente consegue ir lá com as mãos, com técnicas específicas e mudar aquela situação, trazendo ela para o mais natural, que é o tratamento, né? Ou uma linha de tratamento, vamos dizer assim. Quando o movimento está prejudicado, você consegue criar outros movimentos tão eficientes quanto que vai melhorar aquela situação. E aí puxa para a questão da manutenção. Você pensar num paciente que tem coxartrose, você não vai reverter a coxartrose. Eu falo você que é profissional da área de fisioterapia, você não vai reverter. Nem o médico fazendo a cirurgia de fato vai reverter aquela coxartrose, tá certo? Ele vai amenizar o aspecto anatômico quando estiver muito irregular para tentar trazer para uma coisa mais natural, certo? Mas a gente já está falando de um procedimento agressivo, como uma artroplastia total de quadril, que é a prótese de fato, tá? E nesse ponto entra o profissional de educação física, que vai trabalhar com o processo de manutenção e promoção daquela situação. Afinal, é um quadro irreversível, né? Entende? Esse é o grande conjunto de raciocínio dentro da coxartrose. Agora, puxando para esse processo de, bom, tem uma coxartrose, agora vamos trabalhar com a manutenção, vamos trabalhar com a evolução desse quadro. O que a gente deve pensar? O primeiro ponto que eu penso que seria o ideal é você pensar como o movimento daquela articulação foi construído. Como que o seu quadril, num determinado momento da sua vida, começou a ser formado. Porque talvez você não entenda, você de casa, ou você que é profissional da área da saúde, mas se você parar e pensar, todas as estruturas do nosso corpo, todos os ossos do nosso corpo, eles têm depressões. Essas depressões, elas são formadas pelo impacto, pela agressão mecânica do impacto, que obviamente vem do peso do corpo do paciente, dos seus segmentos, braços, pernas, cabeça e tudo mais, e também vem da atração dos músculos e da gravidade, né? A pressão da gravidade. Isso tudo se acontece por volta aí do primeiro ano de vida. A gente poderia dar até 1 ano e meio, mas vamos considerar 1 ano. Então, mais ou menos ali, isso varia muito do período de vida, mas por volta ali do 4º para o 5º mês, a criança já começa a ter algum nível de impacto nessa articulação. Não por tração muscular, porque isso já tem desde que nasce, nem tanto por gravidade. Então a função da coxa femoral, voltando para a coxa femoral, de sustentar o quadril, sustentar o movimento do membro inferior, né, a carga que vem do pé e do joelho, ela já começa ali mais ou menos quando a criança vira de barriga para baixo e começa a gerar um pouco de impacto. Porém, isso por volta do 3º, 4º mês ali. Porém, a gente vê um impacto muito maior ou muito mais participativo da coxa femoral quando a criança começa a engatinhar. Isso varia muito de criança para criança, mas entre o 8º e o 10º mês, mais ou menos, ela começa esse gestual de movimento. Então ali, o ficar na posição de 4 e esse movimentozinho que eu quero que você, profissional da saúde, você, principalmente educador físico, se atenha, é mais ou menos por volta desse período ali, entre o 8º e o 10º mês do desenvolvimento motor humano, que a criança começa a jogar um impacto na posição de 4, certo? Quadrúpede, em cima da coxa femoral.
E é esse impacto que vai formular, que vai desenhar, que vai coaptar essa articulação coxofemoral. Então, só por isso você já consegue imaginar uma posição ou um início de exercício básico, fácil, para você fazer com os seus clientes aí da terceira idade, com os seus clientes que vieram de uma cirurgia de quadril. Poxa, Murilo, se eu pegar um atleta aí de, sei lá, 30 anos, 35 anos, que fez uma cirurgia de raspagem no quadril, sei lá, só um exemplo, né, pessoal? Vai pegar legal. É um exercício que você vai trabalhar com a função fisiológica daquela articulação, você vai trabalhar na posição anatômica, você vai respeitar a linha, que não é uma linha assim redonda, né? Linha assim linear, melhor dizendo. Ela é um pouco irregular, ela varia um pouco, que é essa linha do desenvolvimento motor humano. Então você imagina que só pensando dessa forma, com esse pequeno raciocínio, você já sabe ficar seguro, você profissional da saúde, como começar com um cliente que teve uma coxoartrose. Tá bom? O exercício orientado no exercício de lesão hoje seria um exercício de 4 apoios. Eu não posso mostrar para você que exercícios de 4 apoios, até porque é um pouco incoerente o profissional de fisioterapia ficar dizendo qual é o exercício ideal ou não ideal se você for pensar numa esfera de manutenção, de promoção de saúde, porque isso é função de outro profissional, tá certo? Dentro do meu tratamento eu uso essa linha, faço uma série de exercícios variados em cima dessa posição e tenho ótimos resultados. Quando a gente pensa em exercício. Claro que muito antes disso a gente faz toda uma avaliação para ver se existe uma boa transferência de carga em relação ao tornozelo, joelho, coxofemoral, que é a questão desse vídeo, e o ilíaco ali e a lombar. No mínimo isso, né? Da lombar para baixo é o mínimo. Pensando no movimento biomecânico, no mínimo de desenvolvimento dessa questão biomecânica, tá bom? Mas você que é profissional, se você pensar que só essa fase do ficar de 4 apoios já é suficientemente importante para aquele seu cliente que tem uma coxoartrose, eu tenho certeza que você vai saber desenvolver exercícios excelentes acerca disso, tá bom? Você pode fazer exercícios que foquem, por exemplo, vamos dizer que esse cliente tem uma coxoartrose à direita do quadril. No momento em que ele está de 4 apoios, se você fizer qualquer oscilação, qualquer movimento com o outro quadril, você já está fazendo aquela musculatura profunda do quadril direito, então imagina que aqui é o quadril esquerdo e aqui é o direito. No momento que você tira, por exemplo, essa perna do contato ao solo, só essa estabilização que todo o teu quadril vai receber aqui assim do lado de cá, já é o suficiente para ele poder coaptar, para ele poder receber um pouco de impacto, de uma forma saudável. Mesmo no pós-operatório, Murilo, fresquinho ali, fresquinho entre aspas, né? Fez o tratamento de fisioterapia, talvez ali 4 meses, 6 meses. Sim, uma senhora talvez de 70 anos, 65, vou botar um pouco menos, 65 anos, que fez uma prótese de quadril. É interessante você, profissional de educação física, colocar ela de 4 e fazê-la fazer esse movimento com a perna oposta? Sim, tá certo? Então é uma coisa, mas lembre, quando você faz isso, você está fazendo um exercício em cadeia fechada, tá? Você que é de casa talvez não entenda, mas o cadeia fechada é quando o pé do cliente, nesse caso, né? Então vamos supor que aqui seria o pé, que seria o quadril. Ele está em contato ao solo e esse quadril está recebendo pressão de duas formas. Tanto do solo para cima, que a gente chama de resposta à carga na fase da corrida, então do solo para cima, né, recebendo impacto ali no quadril, que seria o mais fisiológico, como também do quadril esquerdo. No momento que ele tira essa perna aqui do chão, ele gera uma carga de toda a musculatura paravertebral, abdominal, pélvica, sustentando esse quadril. Principalmente a musculatura rotadora, que é o maior problema. Se você parar para pensar, como que o quadril ele começa a se desgastar, você vê que são os eixos combinados com as rotações. Não é nem a flexão seria fazer o movimento de levantar o quadril para frente, pessoal, ou trazer o joelho em direção à barriga, que dá na mesma, ou para trás a extensão. Não é tanto isso que gera um impacto. Na maioria das vezes está associado a uma translação anterior, então o fêmur, ele vai deslocar um pouquinho anterior, então imagine que ele deveria estar encaixado aqui. Ele vai um pouquinho anterior, certo? Vou fazer aqui para vocês verem. Ele gira um pouquinho, tanto para dentro ou para fora, certo? E faz algum movimento a mais, certo? Então ele é um movimento tridimensional. Então é esse excesso de combinações de eixos de movimento que vai gerar um aumento, uma sobrecarga da articulação coxofemoral, acelerando a degeneração. Então esse conhecimento todo de desenvolvimento motor humano, ele é básico para você saber aonde você deve iniciar, e esse eu acho que é o grande ponto ouro do vídeo, né? Aonde você deve iniciar os seus exercícios. Você que é profissional da saúde, que vai cuidar dessa pessoa que tem coxoartrose, tanto fisioterapeuta quanto educador físico, né? Aonde você vai entrar nesse processo, né? Que falha que esse cliente tem. Se você entende como avaliar e entender o desenvolvimento motor humano,
você consegue empregar, você consegue encaixar ele na falha que ele está, exatamente na falha que ele está. E aí fazer exercícios que sejam de forma qualitativa positivos para esse cliente, tá bom? Fica aqui o quadro exercício e lesão, onde eu orientei um exercício, que seria um exercício de 4 apoios, com apoio, no caso, unilateral, aí vai da sua criatividade fazer os movimentos oscilatórios. No outro vídeo a gente pode até dar um exemplo de exercício, mostrar um exercício para vocês, mas eu acho que é bem simples, todo profissional da saúde entende isso, mas a ideia principal era dar o raciocínio, entregar aonde é que você deve pensar para empregar para uma coxonartrose um exercício eficiente. Se agora você entendeu um pouco, talvez seja interessante você voltar lá no seu tempo de faculdade e estudar um pouco mais sobre desenvolvimento motor humano. E se você que é de casa, que talvez não entendeu muito bem, pensa como que uma criança se desenvolve aí no primeiro ano de vida. Talvez você tenha em casa um afilhado, ou seu filho mesmo, não sei, alguém que está nessa fase. Observa como é magnífico a construção do movimento humano. Esse movimento ele começa muito antes, dentro da barriga da mãe. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, achou interessante, te somou de alguma forma, para você que é profissional ou para você que é da sociedade em geral, faz a gentileza e compartilha. Eu tenho certeza que esse raciocínio vai ajudar você, profissional, a dar uma mudada no jeito como que você prescreve seu tratamento, você que é fisioterapeuta ou você que é profissional de educação física, o seu treinamento para esse tipo de cliente. Esse cliente que tem uma lesão, veio de um tratamento e agora precisa cair na sua mão para manutenção. Compartilhe o vídeo com seus colegas, com as pessoas que você ama e no mais, muito obrigado.